gente, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre congelamento de marmitas. E por que eu vim falar sobre congelamento de marmitas? Porque a maioria dos cursos e de informações que a gente encontra na internet, ou quando a gente fala de congelamento, eles estão falando sempre sobre branqueamento, ou quando fala de congelamento de marmitas, ainda a gente consegue absorver aquelas informações, mas ainda são muito poucas informações, fica muito vago. A gente ainda vê, né, acaba vendo os vídeos, lendo as informações, mas ainda fica com um monte de curiosidade. Eu não tô falando que aqui eu vou responder todas as dúvidas, porque são muitas coisas, mas eu vou dar algumas dicas sobre o congelamento das marmitinhas para comercialização principalmente. Então tá, quando a gente fala sobre congelamento de marmitas, não tem como a gente começar a falar sobre o congelamento dos alimentos sem falar sobre o freezer, né? E aí nós temos dois elementos, temos o freezer e temos o congelador. Por que é importante falar deles? Porque dependendo da forma de armazenamento que você faz da sua marmita, vai variar a sua validade. Então é assim, qual a diferença? Nós temos o congelador, que geralmente o congelador ele vem acoplado nas geladeiras que a gente compra, né? Normalmente tem a parte de cima que é o freezer e o congelador. E separadamente a gente consegue comprar um freezer, que geralmente ele é do tamanho de uma geladeira, às vezes um pouquinho menor, só que a diferença é que ele é inteiro freezer. E o congelador ele é uma parte da geladeira. Qual a grande diferença entre os dois e o que vai alterar na validade do seu produto? Segundo as normas da Anvisa, para você comercializar e vender um alimento, ele tem que estar numa temperatura, no caso das marmitinhas, a menos 18 graus, pelo menos, tá? Então tem que ser de menos 18 graus para uma temperatura menor do que menos 18 graus. Então essa temperatura você só vai conseguir no freezer. Então geralmente os freezers que a gente compra, tanto horizontal quanto vertical, você vai conseguir aí uma temperatura de até menos 25 graus, dependendo do freezer, né? Já o congelador, a maioria deles chega numa temperatura máxima de 10 graus negativos. Ou seja, não alcança a temperatura que a Anvisa indica, né? Para que esses alimentos sejam comercializados. Então é assim, se você está armazenando no congelador da sua geladeira, uma marmita depois de pronta e congelada, ela vai ter aí um prazo de validade de 30 dias. Já se você armazena num freezer e está com a temperatura mínima aí de menos 18 graus, você vai ter aí um prazo de 3 meses de validade da sua marmitinha. Deixa eu falar aqui também para vocês, eu fiz umas anotações aqui de algumas dúvidas que eu achei interessante eu estar compartilhando com vocês. A temperatura correta do alimento para você montar a sua marmitinha. Novamente, segundo as normas da Anvisa, um alimento para ele estar seguro e livre de bactérias, né, de proliferação de bactérias, ele tem que chegar de 60 graus, né? A gente acabou de fazer ali, tá super quente, geralmente está até acima de 60 graus. Mas ele tem que chegar numa temperatura de 60 graus a 10 graus em até 2 horas. Como é que você vai fazer isso? Geralmente, né, é necessário a gente ter um ultra congelador, mas fica inviável principalmente para quem está começando a trabalhar. Os preços dos ultras congeladores variam de 30 a 50 mil reais, então é inviável. Agora, para quem está começando a trabalhar, o que a gente pode fazer? Você terminou de preparar o seu alimento, você deixa ali uma meia hora fora, porque até ele está fervendo, né? Quando você termina de preparar, ele está extremamente quente, não tem o que se fazer. Mas assim, quando ele chegar numa temperatura que você vê que não é uma temperatura fervendo, é sinal que ele já está ali na base dos 60 graus. O que você vai fazer? Você coloca ele num pote plástico e leva na geladeira. Lá ele vai terminar de fazer o resfriamento. Se você tiver um freezer sobrando, é até melhor, porque você coloca ele lá durante 40 minutinhos e aí ele já chega o seu alimento na temperatura certa. É importante que você não coloque comida quente num freezer onde tem comida congelada.
né? Eu digo assim, só se você tiver um freezer de reserva para estar resfriando esse alimento num tempo rápido. Se você não tiver, se você tiver um freezer só, faz da forma que eu te falei. Você espera esfriar, né, um pouco, ali uns 40 minutos, 50 minutos, coloca num pote plástico e leva na geladeira, tá? É de grande importância. Muitas pessoas falam assim, a marmitinha forma cristais, a marmitinha quando aquece solta água. Então tudo vai depender não só da forma com que você armazena, quanto da forma que você prepara os alimentos. Às vezes você armazena corretamente, né? Você faz o passo a passo direitinho, mas você preparou de uma forma errada, então não adianta, vai acabar soltando pelo menos um pouquinho de água. Então o que a gente vai fazer para evitar que essa marmita fique aguada, né? Então assim, primeiro, você nunca vai levar no congelador uma marmita quente, porque ela vai fazer o vapor e o vapor vai virar cristais de gelo. Tanto na tampa vai ficar, quanto na superfície do alimento. Segundo, você nunca vai montar uma marmita, que nem eu já vi, muitas pessoas falam que tá quente, monta a marmita quente, coloca a tampa, né? Espera esfriar, depois seca a tampa e leva para congelar. Também tá errado. Existe um risco muito grande da proliferação de bactérias, né? E o que causa a proliferação de bactérias? Às vezes pode causar um estufamento no seu cliente, pode causar um mal-estar, pode causar uma intoxicação alimentar. E isso você não quer, nem por causa do seu trabalho, que você não vai colocar o seu nome, o nome da sua empresa, muito menos você quer que o seu cliente passe mal. Então, a melhor forma de se trabalhar é seguindo as normas direitinho, que é uma garantia para você e para o seu cliente, tá bom? Então, você não vai congelar o seu produto quente, sempre montar as marmitas geladas, o alimento gelado, você vai tirar ele da geladeira para montar suas marmitinhas, e aí você pode colocar com segurança a tampa e levar para o freezer. Essa é uma das dicas para sua marmitinha não soltar água. Qual é a outra dica? O preparo do seu alimento. Eu trabalho já há 4 anos com marmitinha e já fiz todas as técnicas possíveis para que o alimento não solte água. Vale ressaltar que os legumes, principalmente, eles têm a água natural deles. Então isso, dependendo da forma de descongelar, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, vai fazer com que ele acabe soltando um pouquinho de água. Isso é natural. Mas como é que você vai fazer para não acumular água no seu alimento? Muitas pessoas, quando vão fazer brócolis, couve-flor, o que elas fazem? Cozinham na água quente, né? Aquela técnica de branqueamento, quase, né? Ou se não, refogam. As duas técnicas, você tem que imergir o seu alimento na água, né? Se você for fazer ele cozido e depois tira da água quente, coloca na água fria para parar a cocção dele e depois, né, tempera, esse alimento, ele fora a água dele, ele acabou acumulando mais água, porque você colocou ele na água quente e na água fria, não tem como você tirar todo o excesso de água dele. Se você refoga, geralmente no refogado, você vai sempre acrescentando um pouquinho de água, que é para aquele alimento cozinhar. Então isso vai acrescentar mais água no alimento. E quando ele for para o descongelamento, ele já tem a água dele, né? Depende do tempo de descongelamento, e ele vai soltar mais água ainda. Então é bom você evitar. Qual a melhor forma de você fazer para que esse alimento não agregue mais água nesse alimento? Então, como que você vai fazer? Todos os legumes, hortaliças, brassicas que você for fazer, você vai fazer sempre no vapor. Pelo menos a grande maioria deles, né? Você vai fazer ele no vapor. No meu caso, tem muitas pessoas que faz no vapor e também depois, para parar a cocção, coloca na água. Ou a pessoa faz no vapor, espera chegar no ponto perfeito e deixa esfriando fora, né, em temperatura ambiente. O que eu indico para que você tenha um alimento, né, um legume, num ponto perfeito e que não vá acrescentar água, eu faço da seguinte forma.
eu corto, higienizo os legumes. Enquanto eles estão crus, eles não vão absorver água. Então você pode lavar, deixar de molho lá na solução com cloro, o que normalmente se faz. Então, para quem não sabe, para cada litro de água você coloca 1,5 colheres de cloro. É importante que vocês leiam no rótulo do cloro se ele é próprio para alimentos, né? Então aí você colocou lá de molho, escorreu, passou uma água nele, colocou no vapor. Quando ele vai para o vapor, vamos supor, no caso do brócolis, é uma coisa super rápida, é questão de 5 minutinhos. Quando eu tiro ele do vapor, ele ainda está... Quando eu tiro do vapor, ele ainda está totalmente duro ainda. Ele está durinho, ele não está no ponto perfeito para a gente consumir naquele momento. Eu coloco a faca, né? Você vai colocar a faca e você vê que a faca ainda tem uma certa resistência para entrar no legume, mas ele já está numa cor perfeita e ainda está durinha. Nesse momento, eu tiro, né, o legume do vapor e coloco numa bandeja com papel toalha, porque quando o legume está no vapor, ele acaba suando né, e juntando um suorzinho, um pouquinho de água. Então eu coloco ali naquela bandejinha com papel toalha, em questão de 30, 40 minutos o alimento já esfriou e aí eu levo na geladeira. Você pode temperar nesse momento ou você pode temperar depois. Qual é uma forma bacana, principalmente quando se fala de brócolis, legumes, brócolis, couve-flor, ervilha torta, abóbora. Um jeito bacana de você fazer o tempero é você frita a parte, né? Não sei se você usa banha de porco ou se você usa azeite, eu uso bastante azeite. Então eu frito um pouquinho de alho no azeite, coloco ali, levo esse azeite com alhinho frito para os legumes, acrescento umas ervinhas frescas e sal, ervinhas secas e sal, pronto, já fica super gostoso. Quando é legumes assim, não precisa entupir de tempero, porque é legal, bacana também sentir o sabor dele. Então é o ponto perfeito. O que acontece? Você não acrescentou mais água nesse alimento, né? É só a água dele, você não jogou numa água quente, numa água fria. É assim que funciona pra mim, é assim que deu certo. É esse um dos diferenciais que eu tenho nas minhas marmitinhas, onde muitos clientes falam que as minhas marmitinhas são diferentes, não soltam água. Então, assim, depois de muito tempo fazendo vários testes, refogando, fazendo branqueamento, entre outros aí métodos, até no micro-ondas eu já fiz para ver se ficava legal, mas esse daí foi o melhor jeito para que a gente faça marmitinhas e leve e congele e fique uma refeição bem gostosa, mesmo quando descongelado de forma rápida no micro-ondas, tá bom? Então, nunca embalar de forma alguma alimentos quentes. Outra coisa, quando você vai levar o seu alimento no congelamento, quando ele congela, tem duas características o congelamento. Uma é amaciar os legumes, por isso que quando você faz dessa forma que eu tô falando, você tirou ele ainda duro do vapor, ele vai continuar um pouquinho, né, na cocção até ele resfriar, né, ou esfriar, não, até ele esfriar, mas ele não vai passar do ponto, não vai ficar um alimento mole. Ele ainda vai ficar um alimento crocante, e é isso que a gente quer, um alimento crocante, porque ele ainda vai no freezer. E o freezer tem a tendência de amaciar os alimentos. Então, se você já coloca um legume mole, vai macio, muito macio é a palavra, no freezer, quando descongelar ele vai ficar aquela coisa mole, desmanchando. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente pegue, vamos supor, um brócolis ainda crocante, uma couve-flor ainda crocante. E é isso e é dessa forma que você vai conseguir essa crocância mesmo depois do descongelamento, tá? Não só ele amacia o alimento, como ele também tende a apurar o tempero. Então, se você for fazer para congelar, você não vai colocar a mesma quantidade, principalmente de sal, que você faz para consumo imediato. Você vai colocar um pouquinho a menos de sal, porque o congelamento vai apurar esse sabor, né? Principalmente o sal. Agora, eu não vou estender muito para não ficar um vídeo longo e chato, mas se alguém quiser que eu fale mais sobre congelamento, a gente
novamente, faz mais um vídeo depois, tá? Vou falar sobre os que geram mais curiosidade, né? Se pode congelar ovos. Gente, o congelamento de ovos, e tanto ovos como creme de leite, ele só pode ser feito em preparações. Você não pode pegar um ovo cru e congelar, você não pode pegar um ovo frito e congelar, e você não pode pegar um ovo cozido e congelar. Você até pode, o alimento é seu, você faz o que você quiser, mas não fica bacana para colocar em marmitas, tá? Não é aconselhável, não fica gostoso, não é seguro. Então, assim, ovo e creme de leite nunca puros, principalmente o creme de leite, que ele vai ficar talhado. Então, só que como forma de como parte de um ingrediente da receita, ele pode. Então, você pode fazer uma panqueca que vai ovo, você pode fazer um estrogonofe que vai creme de leite, você pode fazer um fricassê, não tem problema nenhum. Pode descongelar, ele fica maravilhoso depois desse congelamento. Agora, eu vou falar sobre o descongelamento. Dei algumas dicas do congelamento, só que de grande importância também, para que sua marmitinha não junte água, é também a forma de descongelar. Lembre-se, a marmitinha que você faz, ela pode ir do freezer, né, para o micro-ondas. Mas o fato de você ou do seu cliente poder não significa que ele deve fazer, né? Tirar do freezer e levar ao micro-ondas é aquela opção para quem chegou em casa e esqueceu de tirar a marmitinha do congelador. Então, aquela pessoa esqueceu, ela pode tirar e descongelar, mas ela não deve fazer isso todas as vezes. Por quê? Porque o aquecimento do micro-ondas tende a desidratar o alimento. Então, quer dizer, ele está super aquecendo, está esquentando e está desidratando a comida. Se tiver um feijão com caldo, vai ficar um feijão mais seco. Se tiver um legumes, ele vai acabar murchando legumes, né? Soltando aquela água de dentro do legumes por causa do superaquecimento. Se tiver um arroz perfeitinho, o arroz vai ficar meio que estourado. Sabe quando fica um arroz meio aberto, assim? Ele estoura por causa da quentura, além de ficar muito seco. Então, o que você deve fazer? Quando você vai consumir uma marmita congelada, qual é a forma mais correta de fazer? É você levar à geladeira. Vamos supor que o seu cliente vai almoçar. Ele vai tirar do freezer na noite anterior ou de manhã, né? Ele precisa ir pelo menos de 6 horas para o descongelamento, mas é mais aconselhável 12 horas em geladeira, sempre. Nunca descongelar o alimento fora da geladeira. Então, quando você tira do freezer e leva essa marmita congelada direto no micro-ondas, você vai precisar de pelo menos 10 minutos. Varia ali de 8 a 12 minutos, depende da potência do seu micro-ondas ou do micro-ondas do seu cliente. Muitas pessoas falam assim, tá descongelado em 5 minutos. Não tá, gente. Eu nunca vi um micro-ondas que descongela uma marmita congelada em 5 minutos. Eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço. Em 5 minutos, ela vai descongelar a marmita na comida ao redor, mas no centro ainda vai estar congelado. Então, não é bacana. Vai levar aí pelo menos uns 8 minutos para descongelar ela por completo, né? Então, o que acontece? Ela vai ficar muito tempo lá e muito tempo vai tender a fazer isso na comida. Não vai ficar legal, vai ficar murcho, vai soltar muita água, vai secar o feijão, vai ressecar o arroz. Agora, se a pessoa já descongelou e foi aquecer a marmita, ela vai levar no máximo 2 minutos. Ou seja, essa marmita ela vai ficar com sabor, com textura e aparência da mesma forma de quando ela foi congelada. Isso daí vai valorizar muito o seu produto, vai valorizar muito a sua mão de obra, o seu nome, né? Porque assim, se você tem uma marmita muito bacana, um cliente vai falar para outro cliente, vai falar para o outro cliente, e aí você acaba aumentando, né, a sua clientela e assim o seu faturamento. Mas para que isso aconteça, assim, vamos supor, você não sabia disso, como é que o seu cliente vai saber? Ele não vai estudar, dificilmente a pessoa vai estudar. Ele acha que assim, é marmita congelada, então eu posso tirar dali e colocar aqui no momento. Isso é uma
Na verdade, não é que eles vão achar que pode, poder pode, eles vão achar que isso tem que ser feito dessa forma, e na verdade não é. Isso pode ser feito dessa forma, mas não tem que, né? Então, o que você vai fazer como uma boa vendedora, como uma pessoa que quer fazer um agrado para os seus clientes, que quer valorizar o seu produto? Você vai mandar sempre uma cartinha para ele. Você não precisa escrever a cartinha na mão com instruções de consumo, né? Instruções de consumo. Você pode fazer no Word, no computador, uma folha mesmo com instruções, deixa um espaço e aí toda vez que um cliente novo comprar, você vai e coloca o nome do cliente, só imprime aquela carta. Vamos supor que você não tem computador. Você elabora uma carta legal e leva numa gráfica. Geralmente o milheiro é muito baratinho, gente. Você vai comprar um milheiro de papel fino mesmo, porque esse papel não vai no micro-ondas, né? Esse papel vai na sacolinha quando você mandar para o seu cliente. Então você vai fazer no papel simples mesmo. Então você montou o seu pacotinho lá bonitinho e aí você grampeia a cartinha de instruções, coloca o nome do seu cliente e aí você vai colocar as cartinhas com instruções e eu tenho certeza que você já ganhou aí uns 10 pontos com o seu cliente, tá? E por último, que não é de congelamento, mas é dica bônus aí de como chamar mais atenção, né? De como você vai vender mais e como você vai aumentar o seu faturamento, são as fotos. Gente, caprichem nas fotos, na iluminação das fotos. Você não precisa ter um estúdio fotográfico, você não precisa ter uma máquina fotográfica, você consegue com o seu celularzinho simples mesmo, faz um fundo branco para colocar a sua marmita, tira uma foto bem bonita dela, coloca uma luz em cima, compra um abajur, né? Compra um abajur, coloca uma lâmpada de LED, é super baratinho, vocês conseguem na loja de R$1,99, um abajur por R$20, gente, e uma luzinha, no mercado mesmo, esses mercados vendem as lâmpadas de LED, geralmente R$6. Pronto, com R$26, vocês conseguem tirar uma foto com uma iluminação bacana. E o que vai vender a sua marmita? É a foto, né? Se o cliente não é a primeira vez que ele está vindo, como é que ele vai chegar até você? Você vai tirar uma foto bem bacana e aquela foto vai despertar a vontade dele comer, interesse. Nossa, que marmita diferente, que foto suculenta, eu gostaria de experimentar. Então, o que vai trazer o seu cliente até você é a foto. E o que vai fazer ele retornar é o seu tempero e o carinho que você vai ter em explicar com ele a melhor forma de consumir e a melhor forma de armazenamento. Tá bom? Se esse vídeo foi interessante, se te ajudou de alguma forma, comenta aqui, fala que tá valendo a pena, porque assim, a gente grava e não sabe se tá sendo interessante ou não. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui também. Se tiver alguma dica, coloca aqui também, tá bom? Eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho e eu tô aqui à disposição, precisando, é só chamar, tá bom? Obrigada, gente. Tchau!